Recentemente nós terminamos a leitura de O Hobbit na Biblioteca Secreta. Caso você não saiba, a Biblioteca Secreta é a forma com que eu chamo a área de membros aqui no canal. Então, quem participa da área de membros tem acesso às leituras conjuntas que eu organizo. Então, caso você tenha interesse, basta se tornar membro. Aqui embaixo do vídeo sempre tem o botão. Mas a gente terminou então a leitura do Hobbit e eu resolvi então comentar algumas coisas com vocês sobre este grande livro. Eu vou partir do pressuposto de que não tem muito spoiler em O Hobbit. Algumas pessoas podem não ter lido ainda, mas para o que eu quero fazer aqui no vídeo, as coisas que eu quero comentar, eu acho que a gente acaba passando por alguns elementos assim, que são estruturais da narrativa. E eu vou deixar aqui embaixo então a minutagem explicando mais ou menos o que eu tô analisando, né, do livro. Vamos ao livro então. Eu li O Hobbit na minha adolescência, mais ou menos, e eu engatei logo na leitura do Senhor dos Anéis. Então faz muito tempo que eu tinha lido e eu confesso que a minha imaginação estava um pouco embaralhada sobre o que acontecia de fato no livro e o que acontecia no filme, por exemplo, porque foi meu último contato, né, com a obra, essa adaptação para o cinema. Nós teremos aqui o Bilbo, nosso querido Hobbit, que em um determinado dia recebe o convite através do Gandalf e de diversos anões de embarcar em uma aventura para tentar derrotar um dragão que estava sob a montanha, que é o lugar, a casa que foi surrupiado deles por conta do ouro que eles tinham ali. Então eles iam tentar reaver a montanha e o Bilbo iria então nessa jornada como ladrão. Eu já acho engraçado que o ladrão ele não tem a conotação que para nós, né, na nossa cultura tem aqui, é uma coisa um tanto diferente e mais bem vista, digamos assim, tem um propósito, né? A gente vai ver então toda a jornada desse personagem. Nós vamos acompanhar a história através dos seus feitos, né? E em alguns momentos o narrador vai mostrando algumas outras coisas que está acontecendo, até que eles chegam sob a montanha, ele vai ter realmente ali esse confronto com o dragão e algumas outras coisas vão se suceder a partir disso. Eu queria trazer então algumas coisas que eu estava pesquisando sobre esse livro, algumas coisas que me vieram também à mente quando eu estava lendo. Já digo de antemão que eu não sou uma estudiosa de Tolkien, eu com certeza não vou abarcar nenhum décimo do que poderia ser abarcado sobre esse livro. Então, caso você seja um estudioso, caso você entenda da obra e queira fazer complementos, a área aqui dos comentários está mais do que aberta e você é mais do que bem-vindo para isso. Então, não estou aqui me prendendo à técnica do Tolkien, e sim uma leitora comum, adentrando, né, readentrando essa obra de coisas que me vieram à mente. Uma das primeiras coisas que eu queria comentar com vocês é sobre o aspecto da jornada do herói. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa terminologia, com esse conceito, foi na faculdade, porque é estudado, se eu não me engano, na teoria do Jung. Posso estar enganado, porque já faz alguns bons anos e não foi a minha área de estudo na faculdade. E eu achei assim sensacional. Basicamente uma estrutura quase mítica que é meio que uma receita de bolo, entre várias aspas, de como as histórias são estruturadas. A gente tem grandes exemplos disso, de como o Harry Potter, Star Wars e tantas outras histórias que a gente pode pensar, mas nós teremos essa jornada estruturada em 12 passos. Se eu não me engano, tem uma jornada bem estudada, assim, que vocês conseguem encontrar na internet, que é a jornada do Hércules. Então fica aí a dica para vocês verem que não é algo só aplicado na literatura moderna, por exemplo, né? Ou até mesmo clássica mais recente, mas a gente tem uma herança disso. Eu vou recorrer aqui às minhas anotações então. O primeiro estágio, né, vai ser o mundo comum. Então é quando as coisas estão belas e formosas do jeito que a gente as conhece, que é como estava no começo da história com o Bilbo sentado, fumando seu cachimbo, olhando para o nada e pensando em que bolo que ele ia comer à tarde. Já o segundo passo, a gente vai ter o chamado aventura, que é quando a gente tem a inserção, então, do Gandalf, dos anões, né, em toda essa história,
chamando o Bilbo, né, com uma jornada na qual ele teria um propósito muito diferente daquilo que ele estava vivenciando na sua vida até então. O terceiro passo é a recusa do chamado, então é quando o herói fica ali meio reticente, será que eu vou, será que eu não vou, que é o que o Bilbo, né, vivencia. Ele, na verdade, vai no último segundo possível, né, com o Gandalf falando ali para ele, né, retomando o convite e ele indo sem o cachimbo, sem o lenço de bolso e toda aquela cena que eu acho realmente um tanto engraçada na história. Já o quarto passo é o encontro com o mentor. Obviamente, quando a gente pensa em O Hobbit, em O Senhor dos Anéis, esse papel é ocupado pelo Gandalf. Então, Gandalf ele vai ser utilizado como mentor não somente do Bilbo, mas como de diversos outros personagens, tanto dos anões, dos homens, dos elfos, enfim. Eu acho muito curioso que ele entra e sai na história diversas vezes, ele é meio como o mestre dos magos, mas ao mesmo tempo ele está ali presente na hora que é necessário. Eu lembro que isso ficou muito marcado para mim em O Senhor dos Anéis. Avançamos para o quinto ponto, que é a travessia do primeiro limiar, que é então aquele grande primeiro passo, que é quando o Bilbo de fato vai tomar, né, aquela decisão, que ele vai sair correndo de encontro com os anões, mesmo que ele não tivesse tudo ali pronto, tudo perfeito para que ele fizesse isso. E é quando ele de fato assume no seu interior o chamado para aquela jornada. E entramos daí no sexto passo, que são os testes aliados e inimigos. A gente vai ver isso de diversas formas acontecendo ao longo da jornada dele, né? Sejam com os goblins, sejam com os trolls, enfim. Eu gosto muito de como a aventura ela é inserida neste livro, mas de uma forma que não fica assim, a aventura pela aventura. Tem aprendizados, as relações se desenvolvem nessas aventuras, as pessoas de fato são transformadas por aquilo. Vai ser também em alguns momentos o alívio de humor, apesar também de trazer atenção para a narrativa. E no sétimo ponto, a gente tem a aproximação da caverna secreta, que uma das interpretações possíveis, né, é a aproximação da caverna secreta, é quando o herói ele vai se aproximar do desafio da história. Para mim, aqui em O Hobbit, a gente pode ter dois momentos que se assemelham, né, com esse passo. O mais óbvio seria ele se aproximando, né, da montanha e que ele irá se aproximar do Smaug, que é o dragão que está lá dentro, mas nós temos também um momento em que ele adentra, de certa forma, quase que literal, né, a caverna, que é onde está o Sméagol. Então, é um momento também que ele está se aproximando de um perigo, e é um perigo, de certa forma, que vai mudar tanto a sua história quanto a história da Terra-média como um todo. Já a oitava questão é a aprovação suprema, que é caracterizado pelo momento de maior tensão, né? Que a gente novamente pode pensar, então, quando ele conversa com o Smaug, que ele tem aqueles jogos de charadas entre eles, mas também o momento de charadas com o Sméagol, porque naquele momento a vida do Bilbo também está em jogo, e eu gosto muito dessa parte de como a gente tá torcendo para que ele ganhe, mas você percebe que ele está mentindo, e eu vejo um pouco mais de maldade nessa situação do que com a situação com o dragão. E não sei porquê, né? Eu acho que talvez em alguma parte interna minha eu passe um pouco de pano pro Sméagol. Eu acho que ele é uma vítima ali da situação, mas eu posso estar totalmente equivocada. Deixe aqui os seus comentários a favor ou contra essa minha percepção da obra, mas eu vejo o Sméagol ali como uma criatura, sim, maldosa, sim, trazendo ali muito perigo, né, com a sua atuação, mas o desespero que ele sente quando perde o anel e com a situação deplorável, o desespero realmente que ele sente, assim, é uma coisa que mexe comigo, e a gente vê que ele tem uma relação simbiótica ali de dependência. Com isso vem o nono passo, que é a recompensa, que é quando o herói, de certa forma, é reconhecido com aquilo. A gente pode pensar nesse reconhecimento quando ele rouba, né, a pedra lá dos anões. E avançamos para o caminho de volta, quando o herói ele começa a sua viagem de retorno. Eu acho interessante que em Um Hobbit, a viagem de retorno dele inicia quando ele consegue, né, eles conseguem ali colocar o Smaug para fora da montanha.
Então, para ele, aquele momento ali já é o seu retorno, mas a história continua porque a gente tem todo o arco dos anões, né, acontecendo e o Thorin sendo ali corrompido por todo o ouro, mas a gente já vai falar sobre isso mais pra frente. O 11º passo é a ressurreição, que é quando o herói ele vai passar por uma transformação interna. E aqui eu acho interessante que muito do que é discutido ao longo de todo o livro é o ouro, né? É a recompensa que ele ia ter, é o ouro que foi surrupiado dos anões, é o dragão deitado em cima do ouro. Então o ouro ele é um elemento muito presente ao longo de toda a narrativa. E é justamente o que no final o Bilbo percebe que não vale a pena, que tem parte do ouro que ele não leva consigo. Ele abre mão de parte do seu ouro para que os humanos tenham algum tipo de dinheiro que vá de fato ajudar na reconstrução do povoado deles. E ele só quer voltar em última instância para a sua vida simples. E o último passo é de fato o retorno, né? Que é quando o herói retoma o mundo comum, mas transformado pela experiência. E é o que a gente vê com o Bilbo, né? Ele voltando para casa e ele não sendo mais o mesmo hobbit de sempre e que ele também vai influenciar depois o Frodo. Então, quando a gente olha, né, para todo esse estudo que o Joseph Campbell, que é dele esse estudo, fala sobre a jornada do herói, é muito interessante de ver esses mecanismos acontecendo na obra do Hobbit e a gente pode ver também em O Senhor dos Anéis, mas daí fica talvez uma reflexão, um comentário para quando eu ler a trilogia. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fiz essa leitura e que talvez eu não tivesse tão atenta a isso quando eu li pela primeira vez é que, de fato, os anões e o Bilbo não derrotaram o Smaug. Eles sim atiçaram, incomodaram, fizeram que ele saísse ali do seu conforto, do seu repouso. Mas eu fiquei muito indignada, assim, quando tava lendo, porque os anões e o Bilbo acabaram, né, mostrando pra ele que tinha gente ali ainda atrás do ouro. Ele pegou uma das charadas, né, do Bilbo e atrelou aos homens do vale. Ele saiu e daí os homens mataram ele e os anões se sentem ali como uma espécie, né, quase superior e totalmente digna, mesmo que não tenha sido pela mão deles que o dragão foi derrotado. Eu tenho diversas questões com os anões, assim, ao longo de toda a mitologia do Tolkien. Não é o meu povo preferido. Não que sejam os elfos também, eu acho que eu acabo ficando sempre com os hobbits. Mas eu fiquei muito refletindo sobre que a ganância, né, que vai acabar recaindo depois sobre o Thorin, ela tá em todos os momentos da história. E o Bilbo, ele tá ali no começo da história, né, muito forçado pelo Gandalf. Gandalf meio que colocou ele goela abaixo ali pros anões. Durante boa parte da trajetória, eles estão muito mais interessados no que o Bilbo vai proporcionar para eles e que por isso eles são gentis, mas que demora muito para mudar essa relação. E daí um dos pontos já que eu queria abordar é o valor da amizade, da lealdade. Eu percebo, principalmente nos anões mais jovens, essa lealdade um pouco mais latente, principalmente de como eles lidam com o Bilbo, e a gente vê a mudança dessa relação ao longo de toda a jornada, uma mudança que vai maturando, e eu gosto muito de perceber a bondade intrínseca que a gente tem no Bilbo, porque em diversos momentos que os anões estavam lá, por exemplo, presos, né, com os elfos, ele poderia simplesmente ter dado meia volta, ido para casa, mas em nenhum momento ele de fato abandonou os anões, mesmo que em diversas passagens do livro ele tenha falado que ele queria o conforto da toca dele, que ele queria os bolos dele. Gente, a parte que os anões chegam na toca dele e aquela dispensa começa a alimentar Deus e o mundo, gente do céu, como que pode? Eu acho aquela parte engraçadíssima. Não tem como falar do livro e não falar também do conflito do bem e do mal. Eu acho que esse conflito, ele pode ser tanto literal quanto metafórico. No aspecto literal, a gente percebe ali
os trolls, a gente percebe as aranhas, a gente percebe o próprio Smaug, né? Essas representações muito claras do mal e eles ali muito convictos do seu papel, da sua jornada, tendo que lutar e superar todas essas adversidades. Mas tem também uma maldade um pouco mais figurada. É a maldade interna que a gente tem, é quanto que a gente luta contra as nossas próprias questões para se manter correto, se manter no caminho adequado. O Thorin, para mim, é a grande representação disso. De certa forma, o Bilbo, ele vai andando certo por linhas tortas, por mais que o fato dele ter surrupiado a Pedra dos Anões tenha feito com que eles conseguissem dialogar e conseguissem abrir uma brecha ali, né, em toda a reticência que os anões estavam tendo naquele momento, mas de certa forma o Bilbo ali deu uma traída, né, nos anões, por mais que tenha sido por um bem maior, se é assim que a gente pode dizer. Então tem uma maldade, uma maledicência que ela é muito tênue na história e eu confesso que eu senti isso em diversos momentos. Eu acho que os elfos, né, que acabam prendendo ali os anões, eles são uma ótima representação disso, porque a gente tem o primeiro povo élfico, que é uma grande representação da bondade, e o segundo povo, que não é só pura bondade, tem também algumas questões ali de interesse próprio, de autopreservação, que às vezes acaba se sobrepondo, né, ao bem-estar de outros. Uma das coisas que eu mais gosto de ver nesse livro é a representação da natureza e do mundo fantástico. O Hobbit, o Tolkien, o Senhor dos Anéis, enfim, para mim é uma das principais e melhores obras que vai falar da natureza. Eu vejo a representação do povo elfo como um grande tributo à natureza, porque é esse povo que está mais conectado com a natureza, com a beleza intrínseca, né, do mundo. E eu acho isso genial, acho isso de uma beleza incrível, mas que o Tolkien também faz um ótimo trabalho mostrando pra gente que a natureza assim é bela, é magnífica, mas ela tem o seu lado sombrio, que aqui eu vejo uma grande representação na floresta que eles entram e acabam lutando ali com as aranhas. Então a mesma natureza que é bela, magnânima, ela pode sim acarretar grandes perigos. Outro dos pontos que mais me chamou a atenção dessa história é a preservação do legado da história. A gente percebe que os anões, eles carregam um rancor muito grande, né, de terem perdido sua terra, e é por conta disso que toda a jornada se inicia. Mas quando eles chegam lá no povo, nos humanos, né, no povo do vale, que eles falam, né, da jornada e eles vão de fato para a montanha, a gente percebe essa perda da tradição por parte dos homens. Eles acreditavam já que tinha realmente um dragão na montanha. A gente percebe, esqueci o nome do personagem que vai derrotar lá o dragão, mas a gente percebe que ele é um dos poucos que ainda acredita nesse perigo iminente, né, da montanha. E eu acho isso muito interessante porque isso é representado e é, para mim, uma grande similaridade da nossa vida no povo que é mais perene, porque todos os outros povos aqui da mitologia do Tolkien vivem muito mais do que os humanos. E os humanos então vão perdendo essa tradição de oral, né, de repasse, de preservação da história, do legado, muito mais rápido, porque as nossas vidas são muito mais curtas. E eu vejo o perigo disso tanto para nossa sociedade atual e quanto para esses homens que de certa forma perderam grandes homens ali também, porque eles não se precaveram para que tudo aquilo acontecesse. Apesar de muita gente não gostar da Criança Amaldiçoada, né, que é aquela peça de teatro que a Rowling escreveu que é posterior aos livros do Harry Potter, ele tem também essa mesma temática de perder a tradição, de perder a história, de você começar a desacreditar em coisas que aconteceram, que quando a gente viveu não é assim nem cogitado pensar ter uma interpretação diferente. E o último ponto que não tem como encerrar esse vídeo sem comentar é a doença do dragão, e eu achei muito louco perceber isso recaindo no Thorin e como isso vai mudando toda a sua psicologia, a sua personalidade, o seu posicionamento.
e o quanto isso o corrompe e muda a forma com que ele lida com os seus. Uma coisa é a gente pensar nisso, em um dragão que a gente tem esse estigma, né, principalmente construído especificamente na nossa história, de um ser de pura maldade. Então a gente não tem essa visão de que o dragão pode ser bom, pode ser legal, pode ser amigo. Então a gente já espera dele coisas ruins, coisas hediondas. Mas o Thorin é um anão, ele de certa forma tem uma moral que se assemelha à dos humanos, de nós humanos, aquilo que a gente conhece como adequado, como certo. Então, perceber essa mudança nele, para mim, é mais monstruoso do que o próprio dragão. E é uma pena a forma com que ele morre no final. Eu acho, assim, realmente uma tristeza. Eu gostaria que ele tivesse tido um final diferente, porque do que adiantou para ele, né? Óbvio que ele conseguiu reaver. Não conseguiu, né? Esse é o meu ponto, porque os anões não conseguiram reaver a montanha, né? Mas, para todos os efeitos, o povo conseguiu reaver a montanha, então ele deixa esse legado para os seus, mas não pode usufruir desse legado. O mais legal é ver que o Bilbo percebe como o ouro, o dinheiro, a riqueza, as posses, ele vai corrompendo as pessoas. O mais curioso ainda é que ele está em posse de um item que é o anel, que é um objeto que corrompe, por mais que ele não perceba isso de início. E eu acho muito interessante a gente pensar que um tesouro é um tesouro para quem o tem. Então, para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Então, para o Thorin, por exemplo, era aquela pedra que, ai, gente, eu não sei falar o nome da pedra, tá? Mas que para outras pessoas poderiam ser outras coisas. Então, o Bilbo não está ali em poder, né, de uma grande riqueza e tudo, mas ele está em posse de uma coisa que, de certa forma, vai influenciá-lo tanto quanto o ouro influenciou o Thorin. Gente, de forma breve, mas não tão breve assim, são esses os meus comentários sobre o Hobbit. O último comentário que eu quero fazer sobre essa edição aqui tá anotada. Eu confesso para vocês que chegou um determinado momento que eu abandonei totalmente as notas. A Dani, ela comentou comigo lá no meu Instagram que essa edição aqui realmente é uma edição de estudo. Eu imaginei que ela fosse uma edição mais similar com o que a gente tem do retrato de Dorian Gray pela Biblioteca Azul. Por mais que lá eu tenha sentido que tem algumas notas em excesso e algumas outras que dão uma enviesada na interpretação, eu ainda aproveitei bastante elas, mas aqui assim ficou muito cansativo. Teve muitas notas que para mim, como uma leitora leiga, não agregou. Talvez se eu fosse uma estudiosa de Tolkien, a minha experiência fosse diferente, mas se você tá em dúvida entre a edição anotada e a edição tradicional, né? Eu iria na edição tradicional, eu só não li pela minha, porque ela é mais antiga, ela tava com cheiro assim de guardado que atacou minha rinite na hora que eu abri, então eu não avancei. Então eu segui por essa edição aqui, mas lendo só o texto bruto. O que eu achei interessante aqui foram os apêndices. Tem a demanda de Erebor e sobre as runas. A demanda de Erebor, se eu não me engano, é a parte em que a gente vai entender como que originou-se toda essa jornada. Quando o Gandalf encontra os anões, como ele entende, né, o que os anões estão pretendendo, como daí ele pensa no Bilbo para acompanhá-los, né, nessa jornada. Então essa parte é interessante, mas assim, é mínima em relação a todo o livro, né, todas as notas que a gente tem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram, o que vocês acharam, o que vocês complementam, né, a esses meus comentários. Conto com a sua curtida nesse vídeo, bem como a sua inscrição no canal. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que me acompanharam nessa leitura e de tantas outras. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.